Eu já citei e só enfatizar alguns pontos específicos, né? A gente falou por que 4 evangelhos, né? Qual é a razão disso? Cada um também tem uma ênfase específica sobre aquilo que Jesus exerceria. Mateus, ele fala que ele é o rei, porque se ele é o Messias ungido por Deus, ele é aquele que veio para reinar sobre o seu povo. Marcos, ele é o conquistador e servo perfeito. Lucas, ele é o filho do homem, aquele homem perfeito dentro da figura grega do homem sábio, que era lógico, capaz, que dominava a ciência, que dominava as coisas. Jesus é esse homem perfeito. E João, a ênfase é que ele é o Filho de Deus. Por que esses pontos de vistas diferentes? Primeiro, era uma ênfase que cada um dava. Quando Marcos dava uma ênfase numa qualidade de Jesus, ele dava uma ênfase segundo aquilo que ele tinha de cosmovisão. Não é isso? Da maneira que ele enxergava a necessidade das pessoas, da maneira que ele via que Jesus supria a necessidade das pessoas. Quando a gente vai evangelizar, lógico, a gente tem que apresentar Jesus como Senhor, como aquele que perdoa os nossos pecados, que nos une a Deus, aquele que pacifica, nos reconcilia, né? Que são aspectos teológicos. Mas, de certo modo, a gente também apresenta aquilo que a pessoa tem de necessidade. Uma pessoa está em depressão, você tem que aplicar. O que Jesus pode fazer? Jesus pode te dar esperança. Jesus é aquele que tira o teu fardo, não é isso? Porque a depressão envolve muito aquilo que a gente traz de decepções, de dores. Então Jesus é aquele que tira o fardo. Jesus é aquele que nos conecta a Deus, né? E aquilo que é dolorido ele consegue curar. Como também para o ansioso, né? Então eu estou lá pensando no futuro e às vezes a gente não vive o presente, né? Então tem que sempre estar controlando. Então o ansioso ele está lá na frente, ele está pensando naquilo tudo. É de certo modo não confiar. Então você quer dominar o teu futuro, você quer controlar. Aí você tem alguém que você deposita a sua confiança nele, porque ele está no teu futuro, ele que nos guia, ele que nos guarda. Ainda que não aconteça da maneira que a gente quer, ele então está cuidando e aquilo que está acontecendo está diante do Deus perfeito. Que o Pai Nosso é muito lindo nesse sentido. Quando ele fala, santificado seja o teu nome. Olha que interessante. Santo, o termo santo para Deus é perfeito. Então, se Deus nos criou e ele é perfeito, ele já criou um plano perfeito. Então tudo já está nele contido, mas o ansioso quer controlar aquilo. E a gente tem que aprender a descansar que naquele que é perfeito, ele está também cuidando lá. Então são os desafios. Então a gente apresenta de acordo com aquele ambiente também, aquela necessidade que a pessoa tem. Então os evangelhos, eles correspondiam a isso. Uma adequação àquilo que cada um tinha como cultura, como cultural, né? E isso era fundamental. Por que não há uma biografia completa de Cristo, né? Não era completo. Cada um destacou aquilo que para eles era importante. João mesmo diz que muitos outros livros, e se fosse escrever, não conteria no mundo inteiro. E é diferente dos livros que a gente tem hoje. Os livros lá antigos, eles eram em formatos de rolo. Se eu não me engano, não sei se é o livro de Isaías, que eram, 15, 16 rolos para poder ter todo o livro de Isaías escrito. Imagina achar aquilo. Então, quando Jesus vai lá, abre na sinagoga o rolo e acha, né, a parte que está escrito dele, não era... Ele tinha que saber primeiro qual era o rolo, depois ele tem que saber a parte exata que aquilo estava escrito, porque você vai enrolando um lado, o outro desenrola, depois tu tem que voltar, né? Então, é um negócio complexo. Então, os rolos eram uma quantidade muito grande para poder ter livros. Eles assim, cara, o mundo não ia caber toda a história de Jesus. Por que foi registrado dessa maneira? Primeiro, é uma intenção de Deus, que ele consegue pegar e ele identificou dentro das culturas aquilo que o Evangelho pode corresponder e da maneira que as pessoas entenderiam melhor. Então a gente tem que olhar sempre a intencionalidade de Deus a inspirar aqueles homens a escreverem como escreveram. Esses evangelhos permaneceram, porque tinham outros.
né? A gente tem muitos livros apócrifos. O que é um livro apócrifo? Foram pessoas que andaram com Jesus, pessoas que andaram com os apóstolos, que registraram muita coisa, mas não foram livros que foram tidos dentro dos livros canônicos. Um quadro de diferença dos 4 evangelhos, né? Para a gente poder comparar aqui, né? Os sinópticos, né? Eles contêm uma mensagem evangélica para os homens não espirituais, então era mais evangelístico. Tá ok? João, ele contém uma mensagem espiritual para os cristãos. Então, quem já tinha aceitado o evangelho apontava de João, apontava para o Jesus divino, para o eu sou, para o Filho de Deus, para aquele que concede o Espírito. Os sinópticos, eles vê-se um ministério na Galileia, então eles estão apontando aquilo que Jesus fez na Galileia. João, ele vê-se de modo especial o seu ministério na Judéia, né? É uma característica diferente ali. Os sinópticos sobressaem mais a vida pública de Jesus, aquele que ele fez publicamente. João, por ser até aquele discípulo que se reclina sobre o peito do mestre, é aquele que revela a vida particular. Tanto que ele fala da intimidade, quando Jesus recebe a notícia da morte de Lázaro, ele diz assim, Jesus chorou. Então ele apresenta não só a questão do homem público, mas ele consegue apresentar aquilo que é íntimo, né? Aquilo que é particular, a particularidade de Jesus. Ele impressiona a sua humanidade real e perfeita, né? A ideia é essa ênfase no homem perfeito. João, a ênfase dele é a divindade de Jesus. Ainda que ele fala da humanidade, apresentando os aspectos humanos, mas ele quer justamente enfatizar a questão divina de Jesus. Então, quem lê consegue perceber, eu sou a luz do mundo, eu sou, e o amor, ele enfatiza palavras específicas, né, sobre a respeito de Jesus, que é justamente enfatizando a ação de Deus em relação ao homem. Deus amou, Jesus é o amor, Jesus envia o Espírito, ele que tem autoridade para enviar o Consolador, né? É o Verbo. Basicamente é isso.